Fala galera, tudo bom? Tranquilo? Vamos dar sequência àquelas aulas complementares que eu tenho feito para os alunos do terceirão. E essa aula em especial, essa aula surgiu de uma conversa que eu tive com uma excelente aluna que a gente tem no terceirão de Itajaí, chamada Luísa Betoni. Eu estava apresentando para eles a classificação das cadeias carbônicas e a primeira cadeia que a gente costuma apresentar para os alunos do terceirão é o núcleo aromático, o anel benzênico, para poder eles aprenderem a classificar a cadeia em aromática ou não aromática, em aromática ou alicíclica. Tá? Alicíclico é aquela cadeia fechada que não é aromática. Então a gente vai lá na sala de aula, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, e aí a gente faz o quê? Aquela cadeia fechada que contém 6 átomos de carbono intercalando dupla simples, dupla simples, dupla simples. Desse jeito, do outro jeito, que são os contribuintes de ressonância, o híbrido de ressonância. E aí, no final da aula, a Luísa perguntou, Ademir, somente as cadeias que seguem esse esquema... Ela falou mais ou menos assim, né, pessoal? Não vou reproduzir palavra por palavra. Somente essas cadeias que seguem essa estrutura similar ao benzeno que são classificadas como aromáticas. Aí eu pensei, então, peraí, Luiz, então eu vou fazer uma aula complementar sobre esses dois critérios de aromaticidade. O principal deles, que cai 95%, 98% das vezes em vestibulares e provas, é relativo ao benzeno e à sua estrutura. Mas há um conceito um pouquinho mais elaborado de compostos que também são aromáticos, mas não são similares assim estruturalmente ao benzeno. Alguns até são, também tem cadeias que são heterocíclicas e são aromáticas, tem cadeias que não são esse hexágono característico e também são aromáticas, tem cadeias que não são aromáticas, mas quando ganham ou perdem elétrons tornam-se aromáticas. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho desse critério de ser ou não ser aromático. Eis a questão. Será que só o benzeno e os seus derivados, quem são derivados que têm a mesma estrutura, similar? Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, são compostos aromáticos? Já respondo que não. Tanto que o título da aula foi os dois critérios de aromaticidade. Um é esse que a gente trabalha em sala de aula, o outro critério vamos apresentar para vocês a partir de agora, mas nós vamos primeiro construir uma ideia e relembrar alguns conceitos básicos em química orgânica e química geral. Então vamos começar a desenvolver o raciocínio. Então a gente sabe que a distribuição, a configuração eletrônica do carbono é a distribuição eletrônica, desculpa, 1s2, 2s2, 2p2. Já havia falado isso no primeiro vídeo de introdução à química orgânica. A gente sabe que na tabela periódica o carbono é um símbolo de letra C, a massa dele é 12, o isótopo mais estável de massa 12, e o número atômico é 6, ou seja, ele tem 6 prótons e no estado fundamental 6 elétrons. Aqui em cima eu vou ter então a distribuição do carbono no estado fundamental. Aqui eu tenho 2s2 e aqui eu tenho 2p2. Ó, 1 no px, 1 no py. Mas percebe que eu vou ter a promoção aqui, ó. Eu vou ter esse elétron que estava no 2s2, ele vai ser promovido a ocupar um orbital vazio no 2pz. Então eu vou ter, tá aqui pessoal, ó, eu tinha o elétron aqui, ó, e esse elétron foi promovido para agora ocupar um orbital vazio no subnível P da camada 2 no orbital PZ. Esse é o estado excitado. Para falar em aromático, eu vou estar falando, pessoal, em estruturas que apresentam carbonos híbridos sp2. Vamos aqui embaixo. O carbono pode fazer 4 ligações simples e aí eu chamo ele de carbono sp3. O carbono pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, eu chamo ele de carbono sp2. E ele pode fazer 2 ligações duplas ou uma tripla, que eu chamo de carbono sp. Como o nosso assunto é aromaticidade, o que vai me interessar relembrar com vocês é esse carbono aqui, ó, que é o carbono sp2.
o que é um carbono sp2. Percebe que eu tinha aqui, ó, o subnível S e aqui eu tinha 3 orbitais do subnível P, tá vendo? Percebe que esse subnível S ele hibridizou com 2 subníveis P, com 2 orbitais P do subnível. Então, percebe que agora no estado híbrido, que é esse estado, eu não tenho mais o S e eu não tenho mais o P. Os dois hibridizaram formando um orbital híbrido sp2. Por que sp2? Porque o S se hibridizou com 2 P's e um ele deixou livre. Olha lá, ó. Tá vendo? Percebe que eu tinha um S e 3 P's. O S hibridizou com 2 P's. Então, originou o híbrido sp2. Um P não sofreu hibridização. É o chamado orbital P puro. Importantíssimo, esse orbital P puro é que vai dar origem a uma ligação muito importante para a gente quando o assunto é ressonância, que é a ligação sigma. Então, percebe, eu vou ter o carbono aqui, ó, que faz 2 simples e uma dupla. Essa aqui é uma ligação sigma, essa é uma ligação sigma e essa é uma ligação sigma. Essas 3 ligações sigma são híbridas sp2. Essa ligação aqui, que é de um orbital P puro, é que vai dar origem à ligação π. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Para eu trabalhar o conceito de aromaticidade, eu tenho que ter na estrutura carbonos sp2. Carbonos que tenham 2 ligações simples e uma ligação dupla. Atenção especial na dupla, a ligação π, que é que vai dar o comportamento estranho ou diferente para os compostos aromáticos. Tranquilo? Elétrons localizados e elétrons deslocalizados. Eu tenho aqui primeiro a amônia. Eu vou dar um enfoque para esse par de elétrons do nitrogênio. O nitrogênio está no grupo 15. Eu vou apagar que vai aparecer alguma coisa aqui, vai me atrapalhar. Espera aí. Vou botar embaixo. O nitrogênio está no grupo 15, a antiga família 5A. Então, o nitrogênio vai apresentar 5 elétrons na sua última camada. Um elétron está aqui compartilhando com o hidrogênio. O outro elétron está aqui compartilhando com o hidrogênio. O outro elétron está aqui compartilhando com o hidrogênio. E eu tenho, então, um elétron do nitrogênio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Como ele é da família 5A, então ele tem que ter 5 elétrons na última camada. 3 estão compartilhados e eu tenho esse par de elétrons que está o quê? Livre. Eu pergunto para vocês, esse par de elétrons pertence a quem? Vocês vão de bate pronto me dizer, Ademir, esse par de elétrons é do nitrogênio. Ou seja, a gente fala que esses elétrons eles são localizados. Esses elétrons, nesse caso, pertencem especificamente ao nitrogênio. Vamos dar um outro exemplo. Olha lá, eu tenho, aqui eu vou fazer, lembra que quando tu tens um tracinho, que é uma ligação covalente, seja ela simples, dupla ou tripla, na verdade ela está representando o quê? 2 elétrons. Então eu vou ter 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Opa, Ademir, já está começando a ser importante, porque aqui eu vou ter uma ligação sigma, aqui eu vou ter uma sigma, aqui eu vou ter uma sigma, aqui uma sigma, aqui uma sigma e aqui me apareceu a ligação π, porque esse carbono é um carbono híbrido sp2. Os dois são sp2. Mas se você perceber, ó, eu tenho esses 2 elétrons, né? Esses 2 elétrons que formam esse par que origina a ligação π, eles pertencem a esses 2 átomos de carbono. Então, eu também classifico eles como sendo elétrons localizados. Então, no primeiro exemplo, o par de elétrons era do nitrogênio, então é um par localizado. No segundo exemplo, os pares pertencem a uma dupla. Eles estão compartilhados, mas são fixos ali. Então, eu também chamo de elétrons localizados. E já presto uma atençãozinha aqui. Olha só, tá vendo que aqui eu tenho os pares aqui, ó. Tá vendo? E olha que estranho que fica o orbital P, olha lá.
o orbital P puro, que é o que dá origem à ligação π, ele tem essa disposição espacial, tá? E aí a gente tem que começar a parar de pensar agora no elétron do ponto de vista de bolinha, como a gente está fazendo agora, e começar a pensar no elétron na perspectiva de uma onda estacionária. Então começa a falar em aromático, você tem que sair um pouquinho do conceito do elétron como sendo uma partícula, lembrando que ele tem o conceito de dualidade, ele se comporta ora como partícula, ora como onda, e começar agora a vislumbrar, a visualizar o elétron um pouquinho mais como onda. Por incrível que pareça, o descobridor do benzeno, que é o principal exemplo de composto aromático, é um dos nomes mais importantes da física, Michael Faraday. Aí tem o seu livro Experimental Research in Electricity, ou seja, pesquisas experimentais em eletricidade e magnetismo, eletromagnetismo. Então, você que é aluno de física vai estudar bastante o Faraday, mas saiba que ele era um químico autodidata e o benzeno foi primeiramente isolado por ele em 1825. Aqui começa com a nossa aula do terceirão. Vamos lá no terceirão. Tá vendo ali, ó? O que é um composto aromático? É aquele composto que contém o quê? Que contém 6... Como é que eu explico isso em sala de aula? 6 átomos de carbono. Tem que ter uma cadeia que seja o quê? Cíclica, fechada, intercalando o quê? Ligações simples e duplas. Então, esse aqui é uma possível representação de um composto aromático e essa é uma outra possível. Então, como é que é? Pessoal, em sala de aula, o que é um composto aromático? É um composto cíclico, fechado, contendo 6 átomos de carbono, intercalando simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ou dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Tanto faz. Qual das duas formas estão corretas? A forma 1 ou a forma 2? Na verdade, quem está correto é o híbrido das duas. Tá? Eu falo que a forma 1 e a forma 2, na verdade, elas não existem. Elas são os chamados contribuintes de ressonância. Me facilita explicar para um aluno com esse tipo de estrutura. Mas, na verdade, o que está acontecendo no benzeno, que é o principal exemplo de um composto aromático, é a ressonância. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior em elétrons localizados? Pois bem, no benzeno, esses pares aqui, ó, percebe que todos os carbonos aqui, todos eles são carbonos sp2. Nosso segundo slide. Simples, carbono que faz duas simples e uma dupla. Percebe que quando eu dou essa imagem para vocês aqui, quando eu dou a imagem 1 e a imagem 2, parece que está paradinho ali, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Agora vem o conceito novo para o aromático. No aromático, os elétrons eles são deslocalizados. Eles não pertencem a 2 átomos de carbono. Na verdade, eles pertencem a todos os átomos de carbono simultaneamente. Então, existem elétrons, pares de elétrons localizados. E no núcleo aromático, uma da característica importante dele é que esses elétrons eles estão deslocalizados. E daí começa a confundir um pouquinho vocês, né? Olha só como fica estranha a representação do aromático. Olha, percebe que tem aqui, ó. O que isso aqui é? Lembra daquele que eu estava mostrando sobre os elétrons localizados? Pessoal, esse aqui é o orbital P livre. Ah, olha lá, ó. Esse aqui é o orbital P, que fica paralelo todos eles. Tá vendo? Então, na verdade, como é que a gente faz assim, ó? O núcleo aromático, ele é uma estrutura cíclica com 6 carbonos. Tá aqui, sem dúvida nenhuma. Cada um deles tem um hidrogênio. Tá? Ele é um composto que tem uma baixa relação de carbono e hidrogênio. A sua fórmula é C6H6. Aqui está todo mundo no mesmo plano, sem problema. Aquela ligação π, ela é feita com o orbital P. Olha lá, que é um orbital que não está hibridizado sp2. Então, percebe que isso faz com que eu tenha a possibilidade dos elétrons irem mudando de posição por todos esses orbitais, tanto no plano superior quanto no plano inferior da molécula.
Aí, Ademir, fica difícil de pensar nisso. Claro, porque a gente pensa no elétron como uma bolinha. O elétron não é uma bolinha. O elétron não é uma onda. Ele se comporta ora como um, ora como outro. Isso é física quântica, por isso que é muito mais abstrato do que a nossa capacidade imaginativa. Então a gente fala que o núcleo aromático, o benzeno, desculpa que está aqui, ele é um composto cíclico planar com uma nuvem ininterrupta deslocalizada de elétrons π sobre e abaixo o plano da cadeia. Olha como fica um pouquinho mais complexo o conceito, tá? Então, e vê como a representação, ó, esse sanduíche de carbono aqui é o benzeno, tá vendo? Olha como é diferente eu fazer isso aqui para vocês na sala de aula, tá vendo? Olha lá. Isso que está escapando para fora dele aqui são os hidrogênios que estão para fora aqui, ó. Então aqui eu tenho uma nuvem de elétrons π e uma nuvem de elétrons π acima e abaixo dessa estrutura cíclica e planar. E aí vem uma definição importante. Os elétrons deslocalizados, não aqueles localizados, conferem ao benzeno uma energia de deslocalização incomumente grande, conferindo a ele uma elevada estabilidade. Toda molécula que consegue fazer isso ganha elevada estabilidade, que consegue deslocalizar os seus elétrons como faz o benzeno. E aí vem uma coisa diferente, né? Olha só, a gente consegue medir o tamanho de uma ligação. A ligação que eu faço entre dois carbonos, a ligação simples, ela tem um comprimento de 153 picômetros. O que é picômetro? Então, eu tenho metro, eu tenho o milímetro, eu tenho o micrômetro, eu tenho o nanômetro e eu tenho o picômetro. Cada vez divide por 1000. Pega o metro, divide por 1000, milímetro. Pega o milímetro, divide por 1000, micrômetro. Pega o micrômetro, divide por 1000, nanômetro. Tu pega a milésima parte do nanômetro, é o picômetro ou picômetro. Se tu pegar uma ligação dupla entre dois carbonos, olha só, ela tem um comprimento de 133 picômetros. Então vamos lá. Vou fazer aqui o núcleo aromático. Cadeia aberta ou fechada, pessoal? Fechada. Como é que está ali dentro para a gente fazer de maneira esquemática? A gente falasse simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Qual é o comprimento de uma ligação entre dois carbonos dupla? 133 picômetros, 133 e aqui 133. E a ligação simples, 153, 153. Então, era de a gente esperar o quê? Que no núcleo aromático eu tivesse 3 ligações mais curtas e 3 ligações maiores, já que ele está intercalando ligação simples e dupla. Quando a gente vai lá e mede o núcleo aromático, ele não tem nem 153 e nem 133. O tamanho das ligações no núcleo aromático, elas têm 140 picômetros. Ou seja, ela é intermediária entre uma simples e uma dupla. Então, na verdade, no núcleo aromático não tem nem simples nem dupla. Tem um híbrido, tem uma estrutura diferente formada, porque essas duplas elas não estão intercaladas, na verdade. Elas estão formando uma nuvem contínua de elétrons sobre e abaixo o plano de uma cadeia cíclica e planar. Tranquilo? Então, qual que é o segundo critério para ser aromático? De maneira geral, a gente classifica como aromático todo composto com energia de deslocalização enormemente grande. Tá, Demi, como é que eu vou saber numa prova mais complexa quando é que o composto tem essa energia enormemente grande de deslocalização? Vamos lá. Quais são os critérios para... Não é para ser o benzeno, é para a aromaticidade. Ele deve ter uma nuvem de elétrons π e ela não pode se interromper em nenhum carbono, ela tem que ser contínua. Como é que eu sei que a nuvem de elétrons π é contínua? Se o composto for fechado, todos os carbonos tiverem um orbital p puro, lá do segundo slide, e ele for planar. E qual é o segundo critério? Essa nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons π. Vamos lá. Vamos exercitar então o critério. Vamos exercitar então
o critério de aromaticidade, eu vou aqui primeiro agradecer ao professor Gustavo Posa Silveira, que é de quem eu gentilmente me cedeu de maneira não declarada. Eu peguei um slide da sua aula, mas estou dando aqui os créditos ao professor Gustavo Posa Silveira, Química Orgânica Teórica. Muito obrigado, professor. Então, eu tenho aqui 3 anulenos. O que são anulenos? São hidrocarbonetos, todos eles só têm carbono e hidrogênio. Monocíclicos, todos só têm um ciclo, tem só um ciclo ali, com ligação simples e dupla alternada. Que às vezes o aluno grava assim, ó, aromático, fechado com simples e dupla alternada. Esse fechado com simples e dupla alternada são os anulenos. Alguns são aromáticos e outros não são aromáticos. Vamos ver um por um e ver se os critérios fecham. Vamos pegar primeiro o ciclobutadieno. Ele é ou não é aromático? Ademir, esse composto ele não é aromático. Porque aqui ó, eu tenho um par de ligação pi, eu tenho o quê? Do segundo par de ligação pi. Então, esse composto tem 2 pares de elétrons em ligação pi. E a gente acabou de ver o quê? Para ser aromático, é necessário ter um número ímpar de pares de elétrons. Então, o primeiro já arrisca que ele, mesmo sendo cíclico, planar, com ligações intercaladas, ele não é aromático porque ele tem 2 pares de elétrons em ligação pi. Eu preciso de um número ímpar. Vamos para o nosso famoso núcleo aromático, o benzeno, que a gente já sabe que é aromático. Mas vamos ver se encaixa nos critérios. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui. Ele tem que ser cíclico, ele é fechado. Cíclico e plano, ele é plano. Então, eu vou fazer aqui o núcleo aromático assim, ó. A sua cadeia, ela é o quê? Plana. Ele é cíclico e ele é plano. E ele deve ter todos os carbonos um orbital P para poder fazer a ligação π e ter a nuvem. Então, como todos eles são carbonos sp2, em todos eles eu vou ter o orbital P. Olha lá, ó. Então, todos os carbonos, sendo de estrutura plana, cíclica e com orbital P, faz com que eu possa ter uma nuvem ininterrupta de elétrons, que eu vou chamar, então, nesse caso, de ressonância. Quantos pares de elétrons ele tem? 1, em ligação π, 2, 3. Então, ele tem 3 pares de elétron π. Show de bola! Ele é cíclico, planar, com os carbonos com o subnível P. Então, ele tem uma nuvem de elétrons ininterrupta. Quantos pares ele tem? 3. 3 é ímpar? Fechou. Olha o ciclo octatetraeno. Vamos lá. Ó, ele é assim, pessoal. Tá vendo? Aqui está no mesmo plano. Ó. E aqui ficou desse jeito. Tá? Pergunto para vocês. Vamos fazer aqui. Ó. Ele é cíclico. Show de bola. Ele é planar? Não é planar. Aqui, todos eles têm subnível P para ser usado. Só que fica assim, né? Ó, P eu tenho aqui, porque todos os carbonos são sp2, tá vendo? Ó. Só que esses aqui vai ficar assim, né? Ó, porque eles não estão no mesmo plano, tá vendo? E aí eu não vou ter como os elétrons se deslocalizarem de maneira contínua por toda a estrutura cíclica. Então, esse ciclo octatetraeno, ele não é aromático, por quê? Porque a sua cadeia ela não é planar. Vamos para frente? Esse composto, será que ele é aromático? Vamos lá. Ele é cíclico. É cíclico. Ele tem orbital P? Olha esse carbono aqui. Esse carbono é um carbono sp3. Lembra que a gente fez ali? Ó, eu tinha o subnível S e eu tinha os 3 subníveis P. Quais eram? Px, Py e Pz. Esse carbono aqui não é um carbono sp3, então o S hibridizou com os 3 P's. Sobrou algum P livre ali? Não. Então, nesse ponto aqui, onde eu tenho o carbono sp3, eu vou ter uma interrupção
e eu não vou ter, então, uma nuvem de elétrons ininterrupta. Tá? Então, esses pares de elétrons aqui, ó, de ligação π, eles vão ser localizados e não deslocalizados. Então, esse composto não é aromático. E de cara, né, pessoal, quantos pares de elétrons em ligação π ele tem? Ele tem 2 pares e a gente sabe que tem que ter um número quê? Ímpar. Então, esse composto não é aromático. E o seu ânion? O seu ânion ciclopentadienil. Eu vou fazer aqui, ó. A cadeia dele vai ser mais ou menos assim, tá? É cíclico? É. Ó, aqui eu tenho os carbonos que fazem ligação dupla, eles têm os orbitais o quê? Os orbitais P. Agora, esse carbono aqui, que antes não interrompia, ao ganhar 2 elétrons, esses 2 elétrons passam a ocupar o quê? Um orbital P. Então, todos têm um orbital P, ele é plano, e o número ímpar de pares de elétron π. 1, 2, e esses que vão se comportar exatamente igual aos elétrons π. Então, esse composto, ele está preenchendo o quesito e ele se torna aromático. Tranquilo? E ele é um ciclo. Vê que o anterior não era, mas ao tornar-se um ânion, ele recebeu um par de elétrons, esse par de elétrons passou a ocupar um orbital P, e aí a nuvem que estava interrompida no anterior não ficou agora ininterrupta e ficou. Na verdade, vai ter assim, né? Quer ver? Ó, deixa eu fazer aqui. Peraí. Vamos fazer aqui. Deixa eu fazer 2, 3, 4 e 5. Deixa eu fazer aqui, a gente volta aqui, ó, os pares aqui, 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 aqui e aqui. Como é um ânion, deixou carregado o quê? Negativamente. Então, botou o par aqui, a dupla está aqui, botou aqui, está aqui, aqui e está aqui. São todas formas possíveis. Aí você faz uma setinha dupla entre eles. Olha lá, tá vendo? Qual deles é o certo, aqueles 5? Nenhum deles. Na verdade, eles são contribuintes de ressonância. O certo é você fazer assim, então, ó. O certo é você fazer assim, ó. Indicando que esse composto apresenta aromaticidade. Ele apresenta uma nuvem de elétrons com deslocalização contínua que confere a ele elevada estabilidade. Vamos lá. Esse aqui é cíclico? É. Todos os carbonos são sp2, então todos têm orbital P. Tá? Ele é plano? É uma estrutura plana. Tem número ímpar de elétrons π? Quantos ele tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Fechou? Todos os critérios estão aceitos. O fenantreno também é um composto aromático. E eu posso ter composto aromático heterocíclico. Vou pegar esse composto aqui, ó, a pirimidina. Percebe que é muito parecida com o núcleo aromático convencional, né? Então eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou fazer assim. Não é, ali não é o C, ali é um C, desculpa. Vamos fazer aqui. Opa. Vem para cá, aqui eu vou ter um N e vai estar assim, tá? É cíclico? É. É planar? É, tá? Todos os átomos estão dando para a estrutura um orbital P? Todos, ó, esse carbono aqui, ele é sp2, esse carbono é sp2, esse é sp2 e esse é sp2. Então, todos eles oferecem aquele orbital P que é importante para que se deslocalize. Tá? O nitrogênio tem aquele parzinho sobrando que vai aparecer aqui, ó. Opa! Ó.
Então, o nitrogênio, mesmo sendo carbono, ele também oferece aquele orbital p. Ou seja, eu vou ter o quê? Uma estrutura cíclica, planar, com orbitais p e o número de elétrons em ligações π. 1, 2, 3. Um número ímpar. A mesma coisa acontece com a piridina, ou seja, existem compostos que são aromáticos, mas são heterocíclicos, ou seja, tem um átomo diferente do carbono no meio da cadeia carbônica. E aqui agora, eu vou pegar, os dois são parecidos, tá? Vou pegar o furano aqui, ó. Vou fazer a estrutura dele aqui assim. Então, ele é assim, ele vem para cá, vem para cá. Na hora que junta aqui, eu tenho um oxigênio. Tá? O que horrível que ficou, mas é isso aqui. Tá? Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um outro, aqui eu tenho um outro e aqui eu tenho um outro. Vamos lá, é cíclico? É. É plano? É. Tá? Todos têm subnível, orbitais p disponíveis? Ah, os carbonos são sp2. Então, os carbonos eu vou ter aquele orbital característico do p. O oxigênio, família 6A. Então, ele está com um elétron aqui e o outro aqui. Mas ele tem mais 4 ainda. Então, no oxigênio, eu vou ter um par de elétrons ocupando esse mesmo orbital sp2 híbrido, mas eu vou ter um outro par ocupando o orbital Q? P. Ah, novamente eu vou ter, ó, era como se o elétron pudesse saltar, ó, como se fosse uma rede elétrica, tá vendo? De energia elétrica. Então ele pode saltar sobre e ele pode saltar também abaixo do plano. Então essa estrutura, as duas, elas vão ter uma nuvem de elétrons ininterrupta, deslocalizada. E eu tenho então aqui um número de elétrons ímpar, a ligação dupla mais o par de elétrons que está sendo usado do heteroátomo. Fechou? Do professor Gustavo Pós, novamente, ainda tem uma regrinha que às vezes costuma aparecer em provas. Sistemas monocíclicos, de um único ciclo, planares e completamente conjugados, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, são aromáticos quando 4N mais 2, e aqui eu tenho o número de elétrons em ligações π, der como resultado um número inteiro. Se der um número que não seja inteiro, eu vou estar diante, então, de uns chamados compostos anti-aromáticos. O que é isso, Ademir? Vamos para cá. Vamos lá. 4N mais 2 igual. Aqui eu tenho uma ligação π, aqui eu tenho uma outra, aqui eu tenho uma outra. Então, eu tenho 3 ligações π, cada ligação é um par de elétrons, então aqui eu tenho 6 elétrons em ligação π. Eu vou ter, então, 4N mais 2 é igual a 6. 4N é igual, o 2 que estava somando passa para o outro lado, diminuindo, fica igual a 4. N é igual a 4 sobre 4, N é igual a 1. Quando esse cálculo que eu fizer pela regra de Hooke eu der um número inteiro, esse composto, ok, ele é um composto aromático. Vamos ver o segundo exemplo. 4N mais 2 é igual. Aqui eu tenho uma ligação π, aqui eu tenho outra π. Aqui eu tenho outra π e aqui eu tenho outra π. Cada ligação π é um par de elétrons, então eu tenho 8 elétrons. Aqui eu vou ter 8 elétrons em ligações π. Eu vou ter que 4N é igual, o 2 passa para lá descontando 6. N é igual a 6 sobre 4. N é igual a 3 meios. Se não der um número inteiro, esse composto não é aromático. Vamos por último, 4N mais 2 é igual. Aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2. Como ele é um ano, eu estou ganhando 2 também aqui. Diferente, entendeu? Então, eu vou ter também 6 elétrons em ligações π. Então, porque pelo que a gente havia comentado do ânion anterior. Tá? Então, eu vou ter 4N é igual a 4. N também é igual a 1. Quando N dá um número inteiro, eu também estou diante de um composto aromático. Pessoal, essa não é uma aula para o terceirão, tá? Essa é uma aula complementar, com critérios um pouquinho mais avançados do que a gente costuma trabalhar naquele nosso encontro semanal de Química Orgânica. Espero ter respondido a dúvida de vocês, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário da aula que eu respondo com o maior prazer, se eu souber. Se eu não souber, eu pesquiso num livro e aí depois a gente volta a conversar.
Beijo para vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademir.